Voei para São Paulo sem avisar, sonhando com um reencontro feliz. Mas encontrei minha filha lutando pela vida sozinha na UTI. Enquanto isso, o marido dela estava gastando meu dinheiro em bebidas caras e mulheres numa boate de luxo. Enfurecido pela traição, eu o deixei na miséria total. Uma hora depois, ele surtou completamente. E isso foi apenas o começo. Descobri que ele vinha desviando dinheiro há meses, mentindo sobre consultas médicas enquanto bancava uma vida de playboy. Quando confrontei esse verme, ele ameaçou abandonar minha filha moribunda e ainda levar meus netos. Foi aí que mostrei para ele o que acontece quando se mexe com a família errada. O golpe final que dei nele foi tão devastador que em questão de horas ele estava implorando perdão de joelhos, mas já era tarde demais. A vingança que planejei foi mais doce do que ele jamais imaginou. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Fechei a mala com pressa no meu apartamento em Recife, as mãos tremendo de ansiedade e expectativa. 3 anos sem ver Isabela pessoalmente era tempo demais. Nossa última conversa por vídeo havia sido há 4 meses, e algo na voz dela tinha me incomodado desde então. Só estou cansada, pai. Muito cansada, ela tinha dito desviando o olhar da câmera. Peguei a carteira e conferi pela 10ª vez se estava tudo certo. Passaporte, dinheiro, cartões. A passagem para São Paulo custara uma fortuna comprada de última hora, mas valeria cada centavo para ver a surpresa no rosto da minha filha. Dentro da carteira, a foto dela no dia da formatura em Direito estava amassada de tanto que eu olhava. Isabela sorrindo, orgulhosa, segurando o diploma com as 2 mãos. Do lado dela na foto, os gêmeos Sofia e Miguel, então com 5 anos, abraçados nas pernas da mãe. Agora eles tinham 8, idade em que começam a criar memórias duradouras. Era hora de estar presente para essas memórias, de compensar os anos perdidos desde que Conceição morreu. O Uber chegou pontualmente às 5 da manhã. Durante o trajeto para o aeroporto, ensaiei mentalmente como seria a surpresa. Talvez eu aparecesse na escola das crianças na hora da saída. Ou quem sabe esperasse Isabela sair do escritório de advocacia. A imagem dela correndo para me abraçar aquecia meu peito de uma forma que não sentia há anos. No aeroporto, enquanto esperava o embarque, relembrei nossa última ligação. Isabela parecia distraída, falando rápido sobre trabalho e as crianças. Quando perguntei sobre Rodrigo, ela mudou de assunto. Na época, atribuí tudo ao estresse da advocacia criminal, área em que ela se especializara. Casos pesados, clientes difíceis, a pressão constante de provar inocência em um sistema desigual. Durante o voo de 3 horas, revisei todas as conversas recentes que tivéramos. Isabela sempre foi comunicativa, me contando detalhes sobre o dia a dia, os progressos dos gêmeos na escola, as pequenas vitórias no trabalho. Mas nos últimos meses, as ligações ficaram esparsas, telegráficas. Ela respondia minhas perguntas sobre a saúde das crianças, mas evitava falar sobre si mesma. Quando perguntava sobre Rodrigo, as respostas eram vagas. Ele está bem, pai, trabalhando muito. Rodrigo era publicitário, dono de uma pequena agência que prosperara nos últimos anos. Pelo que eu sabia, eles viviam confortavelmente no apartamento em Moema, bairro de classe média alta de São Paulo. Isabela havia conseguido um emprego num escritório renomado de advocacia criminal. Conceição sempre dizia que eu era protetor demais com Isabela, que precisava confiar nas escolhas dela. Mas também foi Conceição quem sussurrou no ouvido durante o casamento. Tem alguma coisa nesse Rodrigo que não me agrada. Ela nunca soube explicar o que era. Apenas intuição feminina. Agora, viúvo há 5 anos, eu me perguntava se deveria ter escutado mais atentamente aqueles sussurros. O piloto anunciou a aproximação em Congonhas. São Paulo se estendia infinitamente pela janela, um labirinto urbano onde minha filha criava meus netos longe de mim. A saudade doía fisicamente no peito, uma dor constante que apenas a presença dela poderia curar. Hoje essa dor acabaria. Peguei o celular e digitei uma mensagem para Isabela.
Chegando em São Paulo em 1 hora. Tenho uma surpresa para vocês. Mas antes de enviar, deletei tudo. Melhor aparecer sem avisar. A expressão de alegria dela valeria qualquer desconforto. O aeroporto de Congonhas fervilhava com o movimento típico de uma quinta-feira à tarde. Famílias se reencontrando, executivos voltando de viagens de negócios, turistas descobrindo São Paulo. Enquanto esperava minha bagagem, observei essas reuniões com uma mistura de inveja e antecipação. Em breve seria minha vez de abraçar minha filha. No táxi, mostrei ao motorista o endereço em Moema que havia decorado. Vou visitar minha filha. Comentei, incapaz de conter a emoção. Ela não sabe que estou vindo. O motorista sorriu pelo retrovisor. Surpresa de pai é sempre especial. Minha filha mora em Fortaleza. Cada visita é uma festa. Durante o trajeto pela cidade, notei como São Paulo havia mudado desde minha última visita há 3 anos. Mais prédios, mais trânsito, mais gente correndo nas ruas como se fugissem de algo. Isabela sempre adorara essa energia urbana, mesmo sendo criada na tranquilidade de Recife. Aqui as coisas acontecem, pai, ela costumava dizer aos 20 anos. O edifício onde moravam era moderno, vidro e concreto, com porteiro uniformizado e jardim bem cuidado na entrada. Lugar caro, pensei, impressionado com o progresso profissional dela. Quando me aproximei da portaria, o funcionário me recebeu com um sorriso automático. Boa tarde, em que posso ajudá-lo? Vim visitar minha filha, Isabela Santos, apartamento 804. O sorriso do porteiro vacilou ligeiramente. O senhor é família da dona Isabela? Sou o pai dela, Hernani Santos. Ele consultou uma prancheta franzindo o senho. Senhor Santos, a família não está recebendo visitas no momento. Houve alguma orientação específica? A resposta do porteiro me deixou confuso. Orientação? Que tipo de orientação? Ele trocou o peso de uma perna para outra, claramente desconfortável. Bem, há algumas semanas o senhor Rodrigo informou que a esposa estava passando por um tratamento médico delicado e não poderia receber visitas não programadas. Tratamento médico. As palavras ecoaram na minha mente enquanto processava a informação. Isabela doente e eu sem saber de nada. Que tipo de tratamento? Insisti, mas o porteiro balançou a cabeça. Não tenho esses detalhes, senhor. O senhor Rodrigo foi bem específico sobre a necessidade de privacidade. Puxei o celular e liguei para Isabela, direto para a caixa postal. Tentei novamente. Mesmo resultado. Ela está em casa agora? Perguntei ao porteiro. Acredito que não, senhor. Não tenho visto a família há alguns dias. Mas posso tentar entrar em contato com o senhor Rodrigo se o senhor quiser. Algo estava errado. Meu instinto de pai, aguçado por décadas cuidando de Isabela sozinho após o divórcio, disparava alarmes. Por favor, tente falar com ele. O porteiro pegou o telefone interno e discou. Esperamos em silêncio por longos segundos. Não atende, senhor Santos. Quer deixar algum recado? Saí do prédio mais preocupado do que quando chegara. Na calçada liguei novamente para Isabela. Dessa vez deixei uma mensagem. Isa é o pai. Estou em São Paulo, queria fazer uma surpresa. Liga para mim, por favor. Minha voz soava forçadamente casual, mas o nó no estômago crescia. Sentei num banco em frente ao prédio, observando as janelas do apartamento 804. Cortinas fechadas, sem movimento visível. O porteiro havia mencionado que não via a família há dias. Para onde teriam ido? Por que Rodrigo não atendia? E, principalmente, que tratamento médico Isabela estava fazendo sem me contar? Resolvi tentar uma abordagem diferente. Caminhei até uma padaria próxima onde funcionários do prédio costumavam tomar café. O dono, um senhor de uns 60 anos, me atendeu com cordialidade típica paulistana. O senhor não é daqui do bairro, né? Sou de Recife. Vim visitar minha filha no prédio ali da frente, mas parece que ela não está. Ah, o Mônaco? Prédio bonito. Qual apartamento? 804. Família Santos McCoy. Seu rosto se fechou ligeiramente. A moça que estava sempre com as crianças? Exato. Você a conhece? Ele serviu meu café com movimentos pensativos. Conhecer é muito dizer,
Mas ela parava aqui às vezes para comprar pão de açúcar para os pequenos. Às vezes? Quer dizer que não vem mais? Não vejo ela há umas 2 semanas. Achei estranho porque as crianças adoravam aqueles pães. Sempre perguntavam sobre novos sabores. 2 semanas. O prazo coincidia com a última ligação que tivéramos. E o marido dela? O padeiro limpou o balcão com mais força que o necessário. Esse eu vejo direto. Passa aqui quase toda noite comprando água, energético, às vezes um lanche. Sempre com pressa, sempre no telefone. Noite? Horários esquisitos. 1, 2 da madrugada. Diz que trabalha tarde, mas não sei que trabalho é esse que termina na boate. Meu sangue gelou. Boate? O padeiro percebeu que havia falado demais. Olha, senhor, não sei de nada. Só vendo ele passar aqui às vezes meio, como é que fala, alterado. Ele fez um gesto vago. Cheiro de perfume feminino, sabe? Música alta no carro. Saí da padaria com a cabeça girando. Rodrigo saindo de boates na madrugada enquanto Isabela fazia algum tratamento médico misterioso. Tentei ligar para ela mais uma vez, mas novamente caiu na caixa postal. Dessa vez, a mensagem era diferente. Oi, é a Isa. Não posso atender agora, mas se for urgente, ligue para o Hospital Sírio-Libanês. UTI do 10º andar. Meu mundo desabou. UTI. Unidade de terapia intensiva. Minha filha estava internada em estado crítico, e eu descobrindo através de uma mensagem de caixa postal. Com dedos trêmulos disquei para o hospital. Hospital Sírio-Libanês. Boa tarde. Por favor, preciso falar sobre uma paciente. Isabela Santos McCoy, UTI do 10º andar. Um momento. A espera pareceu eterna. Música instrumental tocava enquanto eu caminhava em círculos na calçada. Senhor, com quem falo? Hernani Santos, pai da paciente. Ah, senhor Santos. Sou a enfermeira Carla. Sua filha tem perguntado por você. Ela está internada há 2 semanas. 2 semanas na UTI, e Rodrigo não havia me ligado. Qual é o estado dela? Senhor, seria melhor o senhor vir pessoalmente. A doutora responsável poderá explicar tudo com mais detalhes. Mas posso adiantar que ela está consciente e vai ficar muito feliz em vê-lo. Estou indo agora. Desliguei e imediatamente chamei um Uber. Durante o trajeto para o hospital, minha mente não conseguia processar a informação. Isabela na UTI há 2 semanas. Rodrigo sabendo disso e não me avisando. E ainda por cima, segundo o padeiro, ele andava saindo de boates na madrugada. O Hospital Sírio-Libanês se erguia imponente na Avenida Angélica, um dos melhores de São Paulo. Pelo menos ela estava sendo bem cuidada. Corri até a recepção, onde uma funcionária me direcionou para o 10º andar. No elevador, tentei me acalmar. Precisava ser forte para Isabela. As portas do elevador se abriram para o ambiente controlado da UTI. Cheiro de desinfetante, luzes fluorescentes, o som constante de equipamentos monitorando vidas por um fio. A enfermeira Carla me recebeu com um sorriso profissional, mas seus olhos demonstravam a compaixão de quem lidava diariamente com famílias em desespero. Senhor Santos? Sou a Carla. Sua filha está no quarto 1012. A doutora Marina já foi informada da sua chegada e virá falar com o senhor em alguns minutos. Caminhamos pelo corredor, passando por outros quartos onde famílias viviam seus próprios dramas. O som dos meus passos ecoava no chão de linóleo, marcando cada segundo de distância que me separava de Isabela. Posso perguntar, qual é o diagnóstico? A enfermeira hesitou. É melhor a doutora explicar. Mas posso dizer que sua filha é uma lutadora. Mesmo nos momentos mais difíceis, ela sempre pergunta pelos filhos e por você. Paramos diante da porta 1012. Através do vidro, consegui ver uma figura pequena na cama hospitalar. Respirei fundo e entrei. Isabela estava acordada, olhando pela janela. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Pai! A voz saiu rouca, frágil. Cruzei o quarto em 2 passos e a abracei com cuidado, sentindo como ela havia emagrecido. Sua pele estava pálida, os cabelos ralos presos num rabo de cavalo desarrumado. Isa, minha filha,
O que está acontecendo? Ela se agarrou em mim como uma criança, soluçando contra meu peito. Eu não queria que você soubesse assim. Queria esperar melhorar primeiro. Saber o quê? Isabela, me conta tudo. Ela se afastou ligeiramente para me olhar nos olhos. Câncer no pâncreas, pai. Estágio avançado. Já fiz 2 cirurgias e estou na 3ª rodada de quimioterapia. As palavras me atingiram como socos. Câncer, cirurgias, quimioterapia. Minha menina estava lutando contra a morte e eu nem sabia. Por que não me contou? Minha voz tremeu de emoção contida. Você não precisava passar por isso sozinha. Isabela limpou o rosto com o dorso da mão. Rodrigo disse que você já tinha sofrido demais com a morte da mãe. Que não devíamos preocupar você a menos que fosse muito grave. E agora? É muito grave? Ela assentiu lentamente. Os médicos disseram que com sorte tenho 6 meses. Sem sorte, 2 ou 3. Meu mundo desmoronou. 6 meses. Minha filha de 35 anos tinha no máximo 6 meses de vida. Onde está o Rodrigo agora? Tentei manter a voz neutra. Ele teve uma reunião importante com um cliente hoje. Uma campanha grande que pode salvar a agência. Pela forma como ela falou, percebi que estava repetindo palavras dele. Que horas foi essa reunião? De manhã. Mas às vezes essas coisas se estendem. Era quase 7 da noite. Isa, quando foi a última vez que ele veio te visitar? Ela olhou para as próprias mãos. Ontem de manhã. Trouxe flores e ficou uns 20 minutos. Disse que voltaria hoje depois da reunião. 20 minutos. O homem visitava a esposa moribunda por 20 minutos e achava suficiente. Nesse momento, a doutora Marina entrou no quarto. Mulher de meia idade, jaleco impecável, expressão séria, mas acolhedora. Senhor Santos, sou a oncologista responsável pelo caso da Isabela. Podemos conversar em particular? Olhei para minha filha, que assentiu. Pode falar na minha frente, doutora. Ele precisa saber de tudo. A médica puxou uma cadeira e se sentou, postura que indicava uma conversa longa. O câncer de pâncreas é particularmente agressivo. Descobrimos tarde demais para a cirurgia curativa. Estamos trabalhando para controlar a progressão e manter a qualidade de vida. Há chances de cura? Senhor Santos, vamos ser realistas. Estamos falando de cuidados paliativos agora. As palavras da doutora ecoaram no silêncio do quarto. Cuidados paliativos. Minha filha estava morrendo e sua única preocupação era não me incomodar. Doutora, posso falar com a senhora em particular? Isabela apertou minha mão. Pai, não precisa. Já ouvi tudo isso antes. É sobre outras questões. Saí com a médica para o corredor. Doutora, tenho que perguntar sobre a família. O marido da Isabela tem estado presente durante o tratamento? Ela hesitou antes de responder. Senhor Santos, essa é uma questão delicada. Posso dizer apenas que a Isabela tem expressado preocupação sobre apoio emocional em casa. Ele vem visitá-la? Esporadicamente. E quando vem, as visitas são breves. O sangue subiu para minha cabeça. Esporadicamente, a mulher dele está morrendo. Senhor Santos, infelizmente vemos isso mais vezes do que gostaríamos. Alguns cônjuges têm dificuldade para lidar com doenças terminais. Têm dificuldade ou simplesmente não ligam? Minha voz estava subindo. A doutora me tocou o braço gentilmente. O importante agora é que a Isabela tem você. Ela ficou visivelmente mais animada quando soube que estava vindo. Apoio familiar pode fazer uma diferença significativa no tempo que nos resta. Voltei para o quarto determinado a descobrir toda a verdade. Isabela me observou entrar, lendo minha expressão. Pai, o que a doutora disse? Que você precisa de apoio da família e que vai ter todo o apoio que eu puder dar. Sentei ao lado da cama dela. Isa, preciso que você seja completamente honesta comigo. Como o Rodrigo tem reagido à sua doença? Ela desviou o olhar novamente. No começo ele ficou em choque. Normal, né? Depois disse que estava pesquisando os melhores tratamentos, conversando com médicos. E depois? Depois ele disse que precisava manter a normalidade para não assustar as crianças. Manter a normalidade como?
Pressionei, embora suspeitasse da resposta. Saindo com os amigos da agência depois do trabalho, fazendo networking. Ele diz que precisa manter a empresa funcionando para pagar as contas médicas. Cada palavra dela soava como uma justificativa ensaiada. E as crianças? Como estão lidando com sua internação? Rodrigo disse que explicou que a mamãe estava fazendo tratamento para ficar mais forte. Elas ficam com a babá durante o dia e com ele à noite. Você tem falado com elas? Por telefone, quando ele lembra de trazer elas para ligarem. Quando ele lembra. Minha paciência estava no limite, mas não queria descarregar minha raiva em Isabela. Ela já estava sofrendo o suficiente. Filha, você está preocupada com alguma coisa? Além da doença? Ela me olhou longamente antes de responder. Pai, posso te confessar uma coisa? Sempre, minha filha. Às vezes eu ligo para casa de madrugada porque não consigo dormir. Ele nunca atende. E quando questiono, diz que estava dormindo pesado por causa do cansaço. Sono pesado ou não estava em casa. A diferença era crucial. Que horas você costuma ligar? 2, 3 da manhã. Horários que a dor fica mais forte e eu fico com medo. Minha filha passava madrugadas em agonia, tentando falar com o marido que estava em boates. A raiva começava a ferver, mas mantive a voz calma. E, durante o dia, você consegue falar com ele? De manhã ele sempre liga. Pergunta como estou, se preciso de alguma coisa. Mas a ligação dura uns 5 minutos no máximo. Diz que tem reuniões. Reuniões que se estendiam até altas horas da madrugada. O padrão estava ficando claro, e era pior do que eu imaginava. Isa, posso mexer no seu celular? Quero tentar ligar para o Rodrigo. Ela indicou o aparelho na mesinha de cabeceira. Quando peguei o telefone, percebi várias notificações não lidas. Instagram, WhatsApp, Facebook. Abri o WhatsApp primeiro. As últimas mensagens de Rodrigo eram de ontem. Como você está? Preciso resolver umas coisas da agência hoje. Te ligo mais tarde. Não havia registro de ligação posterior. Abri o Instagram de Isabela e minha curiosidade me levou a procurar o perfil do Rodrigo. O que vi me deixou nauseado. Os stories dele mostravam uma realidade completamente diferente da que ele vendia para minha filha. Fotos de baladas, drinks caros, mulheres jovens ao redor dele. A mais recente, postada há 3 horas, mostrava Rodrigo num camarote VIP de uma boate famosa da Vila Olímpia. Ele estava com um grupo de amigos, todos bem vestidos, bebendo uísque importado. O local era claramente caro, frequentado pela elite paulistana. Na legenda, quinta-feira de networking. Vida que segue. Vida que segue. Enquanto a esposa dele definhava numa cama de hospital, ele postava sobre vida que segue. Continuei olhando os stories anteriores. Terça-feira, jantar num restaurante japonês caro. Quarta-feira, drinks num bar de hotel 5 estrelas. Cada postagem estava geotagueada, cada local mais caro que o anterior. Meus dedos tremiam de raiva enquanto eu fazia capturas de tela de tudo. Como ele bancava esse estilo de vida? A agência dele era pequena, atendia clientes locais. Não gerava receita para sustentar esse padrão de gastos. A não ser que ele tivesse outra fonte de renda. Voltei para o WhatsApp de Isabela e procurei conversas com Rodrigo. A última conversa longa era de 2 semanas atrás. Ela havia mandado uma foto dos medicamentos e escrito: Amor, a doutora disse que posso precisar ficar internada uns dias. Você pode vir buscar as receitas novas? A resposta dele: Claro, baby. Passo aí depois da reunião. Não conseguia tirar da cabeça a pergunta: como Rodrigo financiava uma vida noturna de rico? Pedi a Isabela acesso ao computador do quarto para verificar umas coisas do banco. Ela estava sonolenta por causa da medicação, e apenas assentiu. Acessei minha conta bancária online, algo que raramente fazia. A última movimentação me deixou em choque. Transferência de R$15 mil para Rodrigo há 3 dias. Olhei o histórico completo e descobri um padrão que me fez ver vermelho. Nos últimos 6 meses eu havia emprestado dinheiro para Rodrigo 15 vezes. Sempre valores altos. Sempre com justificativas relacionadas à saúde de Isabela. Preciso de 30 mil para um tratamento experimental.
dizia uma mensagem de 2 meses atrás. O plano de saúde não cobre, explicava outra de 3 semanas antes. Eu havia transferido cada quantia sem questionar, preocupado apenas com o bem-estar da minha filha. No total, R$ 180 mil nos últimos 6 meses. Abri meu extrato detalhado e cruzei as datas das transferências com os stories do Instagram de Rodrigo. A correlação era perfeita. Cada transferência era seguida, no dia seguinte, por postagens em lugares caros. Restaurantes, bares, boates, viagens de fim de semana para o litoral paulista. Rodrigo estava usando o dinheiro que eu mandava para cuidar de Isabela, para bancar uma vida de solteiro rico. Cada real que saía da minha conta para supostamente pagar médicos e remédios estava sendo gasto em champanhe e companhia feminina. Meu sangue fervia de uma raiva que não sentia há décadas. Olhei para Isabela, dormindo pacificamente depois da medicação para a dor. Minha filha estava morrendo, enquanto o marido dela usava a tragédia familiar como fonte de renda para seus prazeres. Mas o filho da mãe havia cometido um erro crucial. Tinha mexido com o homem errado. Sentei na poltrona ao lado da cama de Isabela e comecei a planejar metodicamente. 40 anos como engenheiro civil me ensinaram que todo problema tem solução. Basta identificar os pontos de falha do sistema. Rodrigo tinha 3 vulnerabilidades: dependência do meu dinheiro, necessidade de manter a fachada social e subestimação da minha capacidade de reação. Primeiro, cortaria o fornecimento financeiro imediatamente. Segundo, documentaria todas as evidências de traição e abandono. Terceiro, confrontaria ele no momento e local que causasse máximo constrangimento público. A vingança seria sistemática, devastadora e completamente legal. Abri o aplicativo do banco e bloqueei todas as transferências automáticas para Rodrigo. Cancelei o cartão de crédito adicional que havia dado a ele, para emergências médicas. Em seguida, liguei para meu advogado em Recife. Dr. Márcio, Hernani Santos, preciso de uma orientação urgente sobre questões familiares. Hernani, que bom ouvir você. O que posso ajudar? Minha filha está doente, muito doente. O marido dela está desviando dinheiro que envio para tratamento médico e usando para a vida pessoal. Que opções legais eu tenho? Expliquei toda a situação em detalhes. Isso é grave, Hernani. Pode configurar estelionato e apropriação indébita. Você tem como provar os desvios? Tenho extratos bancários, postagens em redes sociais. Pode montar um caso sólido. Reúna todas as evidências. Vou orientar um colega meu em São Paulo para te assessorar se necessário. Desliguei satisfeito. O cerco estava se fechando ao redor de Rodrigo, mas ele ainda não sabia. Olhei para Isabela, que havia acordado, e me observava com curiosidade. Pai, você está tramando alguma coisa? Estou resolvendo problemas, filha. É o que pais fazem. Era quase meia-noite quando decidi partir para o ataque. Rodrigo certamente estaria em alguma balada gastando meu dinheiro, cercado de amigos que não faziam ideia de que ele era mantido pelo sogro. Peguei o celular de Isabela e abri o WhatsApp dela. Pode ser, pai. Confio em você. Digitei uma mensagem simples para Rodrigo. Amor, estou me sentindo muito mal. Pode vir me visitar? Enviei e esperei. A resposta veio 15 minutos depois. Baby, estou numa reunião super importante. Prometo compensar amanhã com um café da manhã especial no hospital. Reunião. Às 23h45 de uma quinta-feira. Abri o Instagram dele novamente. O story mais recente havia sido postado há 20 minutos. Rodrigo estava numa boate da Vila Madalena, braços ao redor de 2 mulheres que pareciam ter metade da idade dele. A música eletrônica pulsava no fundo do vídeo, luzes coloridas refletindo nos copos de uísque que eles seguravam. Na legenda, ele havia escrito: Networking de quinta. Conquistando novos clientes uma dose por vez. Networking. Ele chamava aquilo de networking. Fiz captura de tela de tudo, organizando as evidências que usaria contra ele. Eram quase meia-noite e Rodrigo estava começando sua verdadeira noite de diversão. Isa, você confia em mim? Perguntei guardando o celular. Sempre confiei, pai. Então me deixa cuidar de uma coisa. Amanhã de manhã tudo vai estar diferente.
Ela assentiu, a medicação já fazendo efeito. Em poucos minutos estava dormindo novamente, respiração tranquila apesar de tudo. Saí do quarto e fui para o corredor, onde liguei para o concierge do meu hotel. Boa noite, preciso de informações sobre uma boate em São Paulo. Chama-se Lab Club, na Vila Madalena. Certamente, senhor. É um dos locais mais exclusivos da cidade. O que gostaria de saber? Funciona até que horas? Até às 5 da manhã nos fins de semana, 4 durante a semana. Hoje, sendo quinta, fecha às 4. Perfeito. Rodrigo teria pelo menos 3 horas de diversão, antes de descobrir que sua fonte de financiamento havia secado. Voltei para o quarto e me acomodei na poltrona reclinável que o hospital disponibilizava para acompanhantes. Dormi pouco, acordando a cada movimento de Isabela, a cada bip dos equipamentos. Às 5 da manhã, enfim recebi a ligação que esperava. Hernani, o que houve com minha conta? A voz de Rodrigo soava rouca, provavelmente de tanto beber e gritar por cima da música. Bom dia, Rodrigo. Que conta? Você sabe que conta. Meu cartão foi recusado na boate. Foi constrangedor pra caramba. Ah, que pena. E como foi a reunião de trabalho de ontem? Silêncio do outro lado. Que reunião? A reunião importante que você disse para Isabela que teria. A que te impediu de visitar sua esposa internada na UTI. Escuta aqui, velho. Não sei que joguinho você está tentando jogar, mas preciso desse dinheiro. As contas médicas estão absurdas. Sua voz estava alterada, claramente ainda sob efeito do álcool. Contas médicas? Rodrigo, acabei de ver seus stories. Você estava numa boate enquanto sua esposa sofria sozinha. Isso não é da sua conta. Eu sei o que faço da minha vida. Vira homem e assume que está traindo minha filha moribunda. A linha ficou silenciosa por alguns segundos. Não estou traindo ninguém. Estou tentando manter a sanidade numa situação impossível. Mantendo a sanidade gastando R$180 mil meus embaladas? Outro silêncio. Como você sabe desse valor? Porque sou eu quem paga suas farras, seu parasita. Cada real que você gastou em champanhe e prostitutas saiu da minha conta. Não foram prostitutas. Foram clientes em potencial. Mulheres influentes que podem ajudar a agência. Rodrigo, para de mentir. Você está bancando uma vida de playboy às custas do sofrimento da sua família. Você não entende a pressão que estou passando. Pressão? Minha filha está morrendo e você reclama de pressão? Minha voz subiu, mas me controlei olhando para Isabela dormindo. Você quer saber o que é pressão de verdade? É descobrir que sua filha tem câncer terminal através de uma enfermeira. É saber que o covarde que jurou protegê-la a abandonou quando mais precisava. Eu não abandonei ninguém. Continuo casado com ela. Casado? Quando foi a última vez que você dormiu no hospital com ela? Quando foi a última vez que segurou a mão dela durante uma sessão de quimioterapia? Silêncio absoluto. Hernani, você não conhece os detalhes da nossa situação. Então me conte os detalhes, Rodrigo. Explica para o pai dela por que você está gastando dinheiro de tratamento médico em boates. O dinheiro... Eu precisava manter aparências. A agência estava perdendo clientes. Se eu parecesse estar em crise, perderia todos. Então você decidiu bancar uma vida de rico usando o dinheiro roubado da sua esposa doente. Não foi roubado. Você transferiu voluntariamente. Porque você mentiu sobre a finalidade. Disse que era para tratamento médico. Era para tratamento médico. Indireto. Mantendo a agência funcionando para pagar os planos de saúde. Rodrigo, para de me tomar por idiota. Vi suas postagens. Vi onde você estava ontem quando sua esposa pediu para você visitá-la. Como você viu minhas postagens? Porque estou aqui no hospital, cuidando da minha filha enquanto você estava se divertindo. Você está em São Paulo? O pânico na voz dele era evidente. Estou ao lado da cama dela há 8 horas. 8 horas que você poderia ter estado aqui se fosse homem de verdade. Merda. Hernani, eu posso explicar tudo. Pode explicar sim. Pessoalmente. Te espero aqui no hospital em 1 hora. Eu não posso ir agora. Estou... indisposto. Bêbado, você quer dizer. Ressaca da sua reunião de trabalho.
Hernani, por favor, me dá um tempo para me organizar. 1 hora, Rodrigo. Se não aparecer, vou atrás de você. Desliguei e olhei para Isabela. Ela estava acordada. Havia escutado parte da conversa. Pai, o que você descobriu? Mostrei a ela algumas das capturas de tela dos stories de Rodrigo. Vi a dor se transformar em raiva nos olhos dela. Quanto dinheiro ele pegou de você? Isso não importa agora. Importa sim. Eu preciso saber a verdade toda. Contei sobre os 180 mil reais, sobre as mentiras sobre tratamentos médicos, sobre como cada real havia bancado a vida noturna dele. Isabela chorou, mas eram lágrimas de raiva, não de tristeza. Ele me disse que estava trabalhando de madrugada para conseguir novos clientes, que estava fazendo isso por nós. Ele estava trabalhando de madrugada, trabalhando para gastar meu dinheiro em bebida e mulher. Pai, eu sou uma idiota. Você é uma vítima, Isa. Diferença enorme. Nesse momento, a enfermeira Carla entrou para verificar os sinais vitais. Como ela está passando a noite? Melhor agora que descobrimos algumas verdades importantes sobre a família. A enfermeira me olhou com interesse. Às vezes, os parentes revelam muito sobre si mesmos em momentos de crise. A senhora já viu o marido da Isabela por aqui? Vi algumas vezes. Sempre com pressa, sempre olhando o relógio. Não é o comportamento típico de esposos dedicados. Carla terminou de anotar os dados e saiu. Às 6 da manhã, meu celular tocou. Hernani, estou aqui embaixo. Que embaixo? Do hospital, portaria. Sobe. Desliguei sem dar tempo para a resposta. Olhei para a Isabela. Ele chegou. Pai, promete uma coisa. Não faz escândalo aqui. Esse pessoal me trata muito bem. Prometo. Mas ele vai escutar umas verdades. Rodrigo apareceu na porta do quarto vestindo a mesma roupa social da noite anterior, amarrotada, cheiro de cigarro e perfume barato impregnado no tecido. Os olhos estavam vermelhos, cabelo desarrumado, clara a aparência de quem havia passado a noite acordado por motivos pouco nobres. Oi, amor. Ele se aproximou da cama de Isabela com um sorriso forçado. Como você está? Estou viva. Ela respondeu friamente. Coisa que você saberia se tivesse vindo ontem quando pedi. Rodrigo finalmente me notou na poltrona. Hernani, precisamos conversar. Precisamos mesmo. Me levantei percebendo que ele parecia menor, mais covarde na minha presença. Vamos ao corredor. Na verdade, acho melhor ele falar aqui mesmo, pai. Quero ouvir as explicações dele. Isabela se ajeitou na cama, postura determinada. Rodrigo, senta aí. Indiquei a cadeira de visitas. Vamos esclarecer umas coisas. Ele se sentou relutantemente, evitando meu olhar. Primeiro, onde você estava ontem à noite quando sua esposa pediu sua presença? Eu expliquei. Reunião de trabalho que se estendeu. Reunião de trabalho na Lab Club. Sua cara ficou branca. Como você... Vim preparado, Rodrigo. Segunda pergunta. Para que serve o dinheiro que venho transferindo para você há 6 meses? Tratamento médico, medicamentos caros, consultas particulares. Puxei meu celular e mostrei o extrato bancário. 180 mil reais em 6 meses. Agora olha isso aqui. Mostrei as capturas de tela dos stories dele. Cada transferência foi seguida de postagem sua em lugar caro. Coincidência? Rodrigo olhou as evidências com expressão de pânico crescente. Isabela observava tudo em silêncio, finalmente vendo o marido sem as mentiras que a protegiam da verdade. Hernani, você não entende a situação completa. Então me explica. A agência está passando por uma crise. Perdi clientes importantes quando a Isabela ficou doente. Precisava mostrar que ainda estava no jogo, que tinha credibilidade no mercado. Mostrando isso gastando meu dinheiro em prostitutas? Não eram prostitutas. Eram influenciadoras digitais, potenciais clientes. Rodrigo, a voz de Isabela cortou o ar como uma lâmina. Para de mentir. Para de inventar desculpa. Assume que me traiu. Ele se virou para ela, tentando recuperar o tom carinhoso. Amor, não foi traição, foi estratégia de negócios. Estratégia de negócios é você gastar na bebida o dinheiro que meu pai mandou para meus remédios? Isa,
Você está sendo dramática por causa da medicação. Erro fatal. Nunca se deve culpar os medicamentos quando se conversa com uma pessoa internada na UTI. Vi a expressão de Isabela endurecer completamente. Dramática? Rodrigo, eu estou morrendo. Literalmente morrendo. E você está chamando minha reação de dramática? Eu não quis dizer isso. Disse exatamente isso. Levantei da poltrona e me aproximei dele. Levanta. Como? Levanta da cadeira, agora. Rodrigo se levantou hesitante, claramente intimidado. Olha bem para sua esposa. Olha o que a doença fez com ela. Depois olha para você mesmo. Cheiro de perfume barato, roupa de balada, ressaca de bebida cara. Agora me responde. Que tipo de homem abandona a mulher doente para se divertir com dinheiro roubado? Rodrigo tentou recuperar a compostura. Hernani, você está exagerando. Eu não abandonei ninguém, continuo casado, continuo responsável pela família. Responsável? Puxei o celular novamente. Vou te mostrar o que é responsabilidade. Abri o aplicativo do banco na tela de transferências canceladas. Todos os cartões adicionais que você tinha, cancelados. Todas as transferências automáticas, bloqueadas. Toda a sua fonte de renda, cortada. Você não pode fazer isso. Acabei de fazer. Hernani, seja racional. Preciso desse dinheiro para manter a família. Que família? Você abandonou sua família. Agora vai descobrir como é viver sem sugar dinheiro alheio. Rodrigo se virou para Isabela numa tentativa desesperada. Amor, fala com seu pai. Ele está sendo irracional. Você sabe que tudo que faço é por nós. Por nós? A voz de Isabela estava carregada de anos de decepção acumulada. Rodrigo, quando foi a última vez que você dormiu aqui comigo? O hospital não permite acompanhantes durante toda a noite. Permite sim. Outros maridos ficam com as esposas. Dormem na poltrona, seguram a mão delas durante as crises. Isa, você sabe que eu tenho problema nas costas. Não posso dormir nessas poltronas. Problema nas costas não te impede de passar a noite dançando em boate. Isabela estava mais lúcida do que eu a vira em horas. A raiva a energizava. Quantas vezes você saiu para se divertir desde que comecei o tratamento? Isso é injusto. Injusto é você usar minha doença para conseguir dinheiro do meu pai e gastar tudo em balada. Isabela estava se sentando na cama, ignorando os fios dos equipamentos. Injusto é você mentir que estava trabalhando quando estava transando com outras mulheres. Eu nunca transei com outras mulheres. Rodrigo, me respeita. Estou morrendo. Não sou estúpida. Ela apontou para o celular. Meu pai me mostrou suas postagens. Vi você com aquelas mulheres. Vi como você olha para elas. Eram clientes em potencial. Clientes em potencial que você agarrava na cintura? Isa, você está interpretando errado. Estou interpretando errado quando ligo de madrugada porque estou com dor e você não atende? Rodrigo não tinha resposta. Olhava alternadamente para mim e para Isabela, percebendo que seu castelo de mentiras estava desmoronando. E as crianças? Perguntou Isabela. Como elas estão lidando com minha internação? Estão bem. A Eduarda cuida delas direitinho. A babá cuida. E você? Quando foi a última vez que conversou com elas sobre o que está acontecendo comigo? Isa, elas são muito novas para entender. São inteligentes o suficiente para perceber que o pai desapareceu quando a mãe ficou doente. Nesse momento, percebi que Isabela estava assumindo o controle da situação. Minha menina, mesmo fragilizada pela doença, estava mostrando a força que herdara de mim e da mãe. Rodrigo, ela disse com voz firme, quero o divórcio. Isa, você não pode estar falando sério. Rodrigo tentou se aproximar da cama, mas eu bloqueei seu caminho. Você está emocionalmente abalada pela doença. Não está pensando direito. Estou pensando melhor do que pensei nos últimos 6 meses. Amor, somos uma família. Temos filhos juntos. Você não pode destruir tudo por causa de uns mal-entendidos. Mal-entendidos? Rodrigo, você gastou o dinheiro do meu tratamento em putaria. Não foram... Cala a boca. A firmeza na voz de Isabela me surpreendeu.
Era a mesma determinação que ela demonstrava aos 15 anos quando decidia alguma coisa. Pai, liga para seu advogado. Quero que ele prepare os papéis do divórcio hoje mesmo. Isa, pensa bem no que está fazendo. Pensei. Passei 2 semanas nesta cama pensando por que meu marido não conseguia ficar 5 minutos aqui sem olhar o relógio. Pensando por que ele sempre cheirava a perfume diferente quando vinha me visitar. Pensando por que ele tinha tanto dinheiro para gastar se a agência estava em crise. Rodrigo tentou uma última cartada desesperada. Se você pedir o divórcio, vou brigar pela guarda das crianças. Vou provar que você não tem condições de cuidar delas por causa da doença. Foi a gota d'água. Agarrei Rodrigo pela gola da camisa e o pressionei contra a parede. Escuta bem, seu verme. Se você tentar tirar as crianças da minha filha, eu garanto que você vai passar o resto da vida na cadeia. Você não pode me ameaçar. Não estou ameaçando, estou prometendo. Tenho evidências de todos os seus crimes. Que crimes? Não cometi crime nenhum. Apropriação indébita. Você pegou o dinheiro destinado a fins médicos e usou para fins pessoais. Isso é crime contra patrimônio. Você transferiu voluntariamente, baseado em informações falsas que você forneceu. Isso configura estelionato. Rodrigo empalideceu. Além disso, continuei, abandono material da família. Você tem obrigação legal de assistir sua esposa doente. Tem recibos de remédios pagos? Tem comprovantes de consultas médicas financiadas? Tem alguma evidência de que gastou R$1 sequer no tratamento dela? O plano de saúde cobre. O plano de saúde que é pago com desconto na folha dela, não com seu dinheiro. Soltei sua camisa e ele se afastou, tentando arrumar as roupas. Rodrigo, você tem 2 opções. Assina o divórcio concordando com tudo que ela pedir ou enfrenta um processo criminal. Isso é chantagem. Isso é justiça. Escolhe. Isabela observava tudo da cama, sorrindo pela primeira vez desde que chegara. Não era um sorriso feliz, mas satisfeito. O sorriso de quem finalmente via a verdade sendo exposta. Quanto você quer de pensão para as crianças? Perguntou Rodrigo resignado. Pensão? Rodrigo, você vai dar dinheiro para ela. 5.000 por mês até ela se recuperar ou até... Parei, não conseguindo terminar a frase. Até morrer, completou Isabela sem drama. Pai, não precisa ter medo da palavra. E 5.000 é pouco. Quero 10.000 por mês, mais a quitação do apartamento. Isa, isso é absurdo. Não tenho como pagar. Deveria ter pensado nisso antes de gastar 180.000 em baladas. Rodrigo, senta aí porque vou te explicar como as coisas vão funcionar. Ele se sentou na cadeira como um réu aguardando sentença. Primeiro, você vai assinar qualquer papel que minha filha colocar na sua frente. Segundo, vai pagar exatamente o que ela pedir. E se eu não concordar? Aí você enfrenta processo criminal, perda total da guarda das crianças. E ainda responde por abandono material. Ah, e tem mais uma coisa. Puxei meu celular e mostrei um novo extrato bancário que havia solicitado. Acabei de descobrir que você usou o cartão adicional para sacar 15.000 em dinheiro vivo na semana passada. Dinheiro que teoricamente seria para medicamentos da Isabela. Você pode me explicar onde está esse dinheiro? O silêncio dele foi eloquente. Vou dar uma ajudinha. Gastou tudo na Lab Club, pagando bebida para as amigas. Como você sabe disso? Porque fiz minha lição de casa, Rodrigo. Liguei para a boate. Eles confirmaram que você é cliente VIP. Sempre paga em dinheiro. Sempre acompanhado de mulheres diferentes. Isso não prova nada. Prova que você é um mentiroso e um ladrão. Mas tem mais. Mostrei prints de conversas que havia obtido através do Facebook de Isabela. Suas amigas da agência também frequentam essas boates. E algumas delas são bem tagarelas nas redes sociais. Rodrigo olhou as imagens e sua expressão desmoronou completamente. Fotos dele beijando outras mulheres, imagens de festas privadas, comentários comprometedores sobre sua liberdade enquanto a esposa estava fora de circulação. Todo seu mundo de mentiras estava documentado. Hernani, eu posso mudar. Posso ser um marido melhor. Pode ser.
Mas não vai ter a chance. Minha filha merece um homem de verdade, não um parasita que se aproveita da desgraça alheia. Pai, chama a enfermeira Carla, por favor. Isabela estava tomando o controle da situação. Quero que ela seja testemunha do que vou falar. Carla chegou rapidamente, percebendo a tensão no ar. Algum problema aqui? Nenhum problema, disse Isabela. Só quero formalizar uma decisão. Rodrigo Santos Silva, na presença da enfermeira Carla e do meu pai, eu declaro que nosso casamento acabou. Quero que você saia da minha vida hoje mesmo. Isa, você não pode. Posso e estou fazendo. Enfermeira, por favor anote. Meu marido está proibido de entrar neste quarto. Senhora Isabela, posso providenciar isso sim. É um direito da paciente escolher quem pode visitá-la. Carla fez anotações na prancheta. Senhor, vou ter que pedir para se retirar. Esperem. Rodrigo estava desesperado. E as crianças? Elas são meus filhos também. São filhos que você abandonou quando eu mais precisei, respondeu Isabela. Não se preocupe com elas. Meu pai vai cuidar de tudo. Olhei para Rodrigo com desprezo. Isso mesmo. Vou buscar meus netos hoje e levar para Recife. Longe de você. Vocês não podem fazer isso. Podemos e vamos. Rodrigo, você tem 1 hora para tirar suas coisas do apartamento. Depois disso, considere-se oficialmente despejado. Mas é minha casa também. Era. Passado. O apartamento foi comprado com o dinheiro do dote que dei para Isabela quando vocês casaram. Rodrigo olhou para todos nós, percebendo que estava completamente encurralado. Carla, por favor, chama a segurança, pediu Isabela. Quero ele fora daqui agora. Não precisa de segurança, Rodrigo murmurou derrotado. Eu vou embora. Quando Rodrigo saiu, o ambiente do quarto ficou visivelmente mais leve. Isabela relaxou contra os travesseiros, parecendo mais em paz do que a vira desde que chegara. Pai, obrigada. Pelo quê? Por me mostrar que eu merecia mais do que ele oferecia. Você sempre mereceu mais. Só estava cega por causa do amor. Cega por causa do medo. Medo de criar as crianças sozinha. Medo de admitir que tinha escolhido errado. Agora você não vai criar elas sozinha. Vou ficar aqui até você melhorar. E se eu não melhorar? Então vou cuidar delas como se fossem minhas filhas. Que, aliás, em parte são, porque carregam meu sangue. Isabela sorriu, um sorriso verdadeiro dessa vez. Elas vão adorar morar em Recife. Sempre perguntam sobre a praia. Nesse momento, meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi com cautela. Senhor Hernani, aqui é da administração da Lab Club. Temos uma situação envolvendo um cliente que citou seu nome. Que situação? Um senhor Rodrigo está tentando pagar uma conta de R$ 2.000 com um cartão que foi recusado múltiplas vezes. E ele citou meu nome por quê? Disse que o senhor é sogro dele e pode resolver a pendência. Olhei para Isabela, que havia escutado a conversa. Ela balançou a cabeça divertida. Pode falar para ele que o sogro mandou ele tomar no cu. A gíria chula na boca da minha filha educada me surpreendeu e fez rir pela primeira vez em dias. Moça, que boca é essa? Boca de mulher que descobriu que foi enganada por 5 anos, pai. Voltei à ligação da boate. Olha, moço, esse Rodrigo não é mais problema meu. Podem chamar a polícia se ele não conseguir pagar. Entendido, senhor. Só queríamos tentar resolver amigavelmente primeiro. Não tem nada amigável. Boa noite. Desliguei e imediatamente o telefone tocou novamente. Rodrigo. Hernani, pelo amor de Deus, destrava meu cartão. Estou passando vergonha aqui. Que pena. Como está a reunião de trabalho? Hernani, não é hora para piada. Tem gente importante aqui vendo isso. Gente importante vendo que você é um caloteiro que não consegue pagar as próprias contas? Por favor, só desta vez. Amanhã conversamos direito sobre tudo. Rodrigo, vou falar devagar para você entender. Nunca mais na vida você vai ver 1 centavo meu. E agora? Como vou sair daqui? Esse é problema seu. Você criou a situação. Você resolve. Hernani, eles podem chamar a polícia. Podem mesmo. E quando chegarem,
Vou mostrar para eles as evidências de como você roubou dinheiro de tratamento médico para pagar putaria. Desliguei e bloqueei o número dele. Isabela observava tudo com satisfação crescente. Pai, você é terrível quando quer. Aprendi com sua mãe. Conceição não deixava ninguém passar a perna nela. Ela sempre dizia que você era protetor demais. Talvez, mas ser protetor salvou você hoje. O telefone de Isabela tocou. Era Rodrigo tentando falar com ela diretamente. Atende, pai. Coloca no viva voz. Quero ouvir o que ele tem a dizer agora. Atendi e ativei o alto-falante. Isa, amor, seu pai enlouqueceu. Meu pai enlouqueceu. Rodrigo, você está ligando para sua esposa internada na UTI para reclamar que não consegue pagar conta de boate. Quem enlouqueceu aqui? Isa, eu estou numa situação constrangedora. Eu estou numa situação terminal, literalmente morrendo. Por favor, pede para seu pai liberar pelo menos esse pagamento. Depois conversamos sobre tudo. Não vou pedir nada para meu pai. Aliás, quero que ele corte definitivamente qualquer relação financeira com você. Isa, seja racional. Racional é o que eu estou sendo pela primeira vez em anos. Isabela estava ganhando cor no rosto, energizada pela confrontação. Rodrigo, você é um covarde, um mentiroso, um ladrão e agora todo mundo vai saber disso. O que você quer dizer? Quero dizer que vou contar para todas as nossas amigas como você me tratou. Vou contar para os clientes da sua agência. Vou contar para todo mundo que tipo de homem você é. Você não faria isso. Pai, me passa meu celular. Ela pegou o aparelho e começou a digitar. Estou postando no Facebook agora. Descobri que meu marido estava usando dinheiro do meu tratamento de câncer para frequentar boates e trair. Obrigada, pai, por me abrir os olhos. Isa, não. Rodrigo estava em pânico total. Você vai destruir minha reputação. Sua reputação já estava destruída. Só estou tornando público. Ela continuou digitando. Ah, e vou marcar todos os nossos amigos em comum. Especialmente as esposas dos seus colegas de agência. A postagem foi ao ar. Em segundos começaram a aparecer comentários de choque e indignação. Amigas de Isabela expressando apoio, colegas de trabalho manifestando solidariedade. E alguns comentários que me chamaram a atenção. Sempre desconfiei dele. E agora entendo por que ele estava sempre disponível para sair. O celular de Rodrigo começou a tocar incessantemente. Chamadas de amigos, colegas, clientes que estavam vendo a exposição pública. Atende, disse Isabela. Quero que eles escutem você tentando se explicar. Ele atendeu uma das chamadas no viva voz. Rodrigo, cara, que merda é essa no Facebook da Isa? Era voz masculina, provavelmente de algum cliente. É mal entendido, Carlos. Situação complicada. Mal entendido? Cara, você traindo a mulher com câncer? Que tipo de pessoa faz isso? Carlos, deixa eu explicar pessoalmente. Explica nada. A agência não pode mais trabalhar com você. Nossa marca não pode se associar a esse tipo de escândalo. A ligação foi encerrada. O telefone tocou novamente. Dessa vez era uma mulher. Rodrigo, aqui é a Fernanda da Bebela Cosméticos. Acabei de ver a postagem da sua esposa. Fernanda, posso explicar? Não precisa explicar nada. Está dispensado da nossa conta. Não queremos nosso produto associado a alguém que abandona a mulher doente. E assim continuou por 20 minutos. Cliente após cliente cancelando contratos, colegas se afastando, amigos demonstrando repulsa. O império de mentiras de Rodrigo desmoronava em tempo real, e cada ligação era uma nova humilhação pública. Agora você sabe como é ficar sozinho, disse Isabela quando ele finalmente desligou o telefone. Como é não ter ninguém para contar quando está sofrendo. Rodrigo estava visivelmente destroçado, percebendo que havia perdido tudo. Esposa, filhos, clientes, reputação. Pai, liga para seu advogado agora. Quero os papéis prontos até amanhã. Disquei para Dr. Márcio em Recife e expliquei a situação. Márcio, preciso de apoio jurídico urgente em São Paulo. Situação de divórcio emergencial. Entendido. Tenho um parceiro excelente aí, Dr. Roberto Andrade. Mando o contato dele agora. 5 minutos depois, estava conversando com Dr. Roberto.
Senhor Hernani, Márcio me passou o caso. Situação bastante séria. Posso estar aí no hospital em 1 hora com uma proposta de acordo. Pode vir. Mas quero que seja pesado com ele. Rodrigo ainda estava no quarto, sentado numa cadeira como um réu aguardando sentença. Rodrigo, meu advogado vem aqui. Você pode chamar o seu se quiser. Não tenho dinheiro para advogado agora. Claro que não tem. Todo o seu dinheiro vinha de mim. Hernani, a gente pode resolver isso em família. Família? Rodrigo, você destruiu essa família quando escolheu boates no lugar da sua esposa doente. Eu cometi erros, mas posso compensar. Pode sim. Assinando os papéis de divórcio e se afastando dos meus netos. E se eu me recusar? Aí você enfrenta processo criminal por apropriação indébita, plus civil por danos morais, plus perda total da guarda das crianças. Quanto você quer? Eu não quero nada. É minha filha que vai decidir. Isabela se pronunciou com voz firme. Quero 15 mil por mês de pensão. Quero o apartamento quitado em meu nome. Quero você longe das crianças, até elas completarem 18 anos. E quero você devolvendo 180 mil que roubou do meu pai. Isa, isso é impossível. Eu não tenho como pagar tudo isso. Deveria ter pensado nisso antes de gastar meu dinheiro de remédio em champanhe. Dr. Roberto chegou pontualmente. Homem sério de uns 50 anos. Pasta de couro e postura que indicava experiência em casos difíceis. Cumprimentou a todos e imediatamente assumiu o controle da situação. Senhor Rodrigo, sou Roberto Andrade, advogado da família Santos. Entendo que temos questões a resolver. Doutor, essa situação está sendo exagerada. Exagerada? Tenho aqui extratos bancários mostrando 180 mil reais transferidos para você sob falsos pretextos. Isso é crime, senhor. Rodrigo empalideceu vendo a pasta com documentos. Além disso, tenho prints de redes sociais mostrando onde esse dinheiro foi realmente gasto. E tenho depoimentos de funcionários de estabelecimentos que você frequentava. O advogado abriu a pasta e espalhou evidências sobre a mesa auxiliar do hospital. Minha proposta é simples. Você assina a confissão de dívida de 180 mil, acorda com pensão de 15 mil mensais, transfere o apartamento para sua esposa e renuncia voluntariamente ao direito de visitas. E se eu não aceitar, aí registramos boletim de ocorrência por estelionato e apropriação indébita. Mas eu sou pai das crianças. Pai que abandona filhos não tem direito moral sobre eles. Dr. Roberto era direto, eficiente. Senhor Rodrigo, vai levar uma vida inteira para pagar o que deve. Se entrar na justiça criminal, pode levar de 2 a 5 anos de cadeia. Rodrigo olhou para Isabela numa última tentativa. Amor, você tem certeza que quer fazer isso? Tenho. E para de me chamar de amor. Esse direito você perdeu quando me traiu. Eu nunca... Rodrigo, tem foto sua beijando outra mulher na mesma semana que comecei quimioterapia. Dr. Roberto puxou documentos da pasta. Já trouxe tudo pronto. Confissão de dívida, acordo de pensão, escritura de transferência do imóvel, renúncia de visitas. Assina tudo e sai como homem livre, mesmo sendo devedor. Rodrigo pegou os papéis com mãos trêmulas. 15 mil por mês é muito dinheiro. É menos do que você gastava por semana nas suas farras, respondeu Isabela. E ainda tem sorte de não estar sendo processado criminalmente. Como vou conseguir esse dinheiro todo? Trabalhando honestamente pela primeira vez na vida, respondi. Vendendo o carro importado, saindo do apartamento de solteiro que mantém, cortando gastos supérfluos. Que apartamento de solteiro? Isabela se endireitou na cama. Merda, Rodrigo havia se entregado. Nada, foi modo de falar. Rodrigo, você tem outro apartamento? O silêncio dele confirmou tudo. Dr. Roberto, pode investigar bens ocultos? Claro. Vou requisitar declaração completa de patrimônio. Em 2 horas tínhamos descoberto que Rodrigo mantinha um apartamento de 1 quarto na Vila Madalena, próximo às boates que frequentava. Pago com dinheiro que eu havia enviado para medicamentos de Isabela. Esse apartamento também vai ser vendido, determinou ela. E o dinheiro revertido para minha conta médica. Rodrigo assinou todos os papéis sem resistência adicional. Estava visivelmente quebrado.
Não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Sua vida de mentiras havia ruído em questão de horas. Pronto, disse Dr. Roberto. Tudo formalizado. Senhor Rodrigo, pode se retirar. Espera. Isabela o chamou quando ele se levantava para sair. Quero que você olhe bem para mim. Ele parou, evitando encará-la diretamente. Olha para mim, Rodrigo. Relutantemente, ele levantou os olhos. Quando eu morrer, quero que você se lembre desta conversa. Quero que você se lembre que teve a chance de ser um homem decente e escolheu ser um covarde. Isa, quero que você se lembre que suas filhas vão crescer sabendo que tipo de pai você é. Elas vão entender quando crescerem. Vão entender que você abandonou a mãe delas quando ela mais precisava. Vão entender que você preferiu baladas à família. E vão entender que o avô delas foi mais pai para elas do que você jamais foi. Rodrigo saiu do quarto cabisbaixo, derrotado, humilhado. Dr. Roberto guardou os documentos. Senhora Isabela, tudo está resolvido legalmente. Qualquer descumprimento do acordo pode resultar em processo criminal. Obrigada, doutor. Quando ficamos sozinhos, Isabela me olhou com ternura. Pai, obrigada por lutar por mim. Sempre vou lutar por você, filha, sempre. Agora posso me concentrar no que realmente importa. Ficar boa para cuidar das crianças junto com você. Vamos buscar elas hoje? Vamos. Quero que vejam que família de verdade não abandona ninguém. A enfermeira Carla entrou para verificar os medicamentos. Nossa, que diferença! A senhora está muito mais animada. Estou livre, Carla. Livre de um peso que carregava há anos. Às 14h fomos buscar Sofia e Miguel na escola. Isabela recebera alta médica temporária para resolver questões familiares urgentes. O médico havia autorizado 6 horas fora do hospital, tempo suficiente para reorganizar a vida das crianças. Vovô! Sofia correu para meus braços quando nos viu na porta da escola. Miguel, mais tímido, veio em seguida. Que surpresa boa, disse a professora. As crianças têm falado muito do senhor ultimamente. Falado como? Perguntando quando o vovô viria buscar elas. No caminho para casa, expliquei cuidadosamente a situação. Crianças, vocês vão morar com o vovô em Recife por um tempo. Por quê? Perguntou Miguel. Para ficar perto da mamãe enquanto ela se trata. E o papai? O papai vai ficar aqui resolvendo umas coisas do trabalho. Sofia, mais esperta, percebeu as nuances. Vovô, papai e mamãe brigaram? Isabela respondeu. Às vezes os adultos descobrem que não combinam mais, Sofia. Mas isso não muda o amor que temos por vocês. Vamos morar para sempre em Recife? Vamos ver como as coisas se desenvolvem. No apartamento, Rodrigo não estava. Melhor assim. Empacotei as roupas das crianças enquanto Isabela separava objetos pessoais importantes. Pai, na gaveta do criado mudo tem uma pasta com documentos importantes. Guarda ela. Peguei a pasta e me surpreendi com o peso. O que tem aqui? Todas as evidências que juntei sobre o Rodrigo nos últimos meses. Extratos de cartão, fotos, mensagens. Eu sabia que uma hora teria que confrontar ele. Por que não fez antes? Porque estava com medo de ficar sozinha para morrer. Você nunca vai ficar sozinha para morrer. Mesmo que o pior aconteça, vai estar cercada de amor. Terminamos de arrumar as coisas das crianças. Sofia encontrou um bilhete do pai na mesinha dela. Papai teve que viajar a trabalho. Volto logo. Amo vocês. Mesmo sendo expulso de casa, mesmo perdendo tudo, Rodrigo ainda mentia para as filhas. Que tipo de viagem a trabalho? Perguntou Sofia, mostrando o bilhete. Uma viagem muito longa, respondeu Isabela diplomaticamente. Na volta ao hospital, as crianças pareciam mais animadas do que eu as via há anos. Conversavam excitadas sobre Recife, sobre a praia, sobre morar com vovô. Vovô tem piscina? Não, mas tem praia a 5 minutos de casa. É melhor que piscina? Durante o voo para Recife, no dia seguinte, Miguel perguntou. Vovô, por que papai não veio se despedir? Respondi com cuidado. Às vezes, os adultos fazem escolhas que machucam outras pessoas. Seu pai escolheu coisas que machucaram sua mãe. Ele machucou mamãe? Sim, Miguel. Muito. Por isso ela estava sempre triste.
Por isso ela estava sempre triste. Sofia, ouvindo nossa conversa, comentou: Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Papai mudou depois que mamãe ficou doente. Em Recife, instalei as crianças no quarto que havia sido de Isabela. Eles se adaptaram rapidamente à nova rotina. Escola pela manhã, praia à tarde, videochamadas com a mãe à noite. Isabela havia retornado ao hospital para continuar o tratamento, mas com um espírito completamente diferente. 3 meses depois, recebemos a ligação que mudaria tudo. Pai, tenho novidades. A voz de Isabela soava mais forte, mais esperançosa. Conta. A doutora Marina disse que o tumor regrediu 40%. O tratamento está funcionando. Como assim funcionando? Funcionando, pai, de verdade. Ela disse que pode ser que eu tenha mais tempo do que imaginávamos. Minha alegria foi tanta que comecei a chorar ali mesmo na cozinha. Quanto mais tempo? Talvez anos. Talvez até cura completa se continuar respondendo assim. Isa, isso é fantástico. É, pai. E sabe o que mais? Acho que melhorei porque finalmente estou em paz. Sem mentiras, sem traições, sem viver fingindo que estava tudo bem. As crianças que ouviram a ligação começaram a gritar de alegria. Naquela noite, fiz uma videoconferência com Isabela onde ela contou detalhes do progresso médico. A doutora disse que pode ser coincidência, mas que estado emocional influencia muito na resposta ao tratamento. Não é coincidência. É justiça. 2 meses depois, Isabela recebeu alta definitiva e veio para Recife. Encontrou uma cidade que havia esquecido como era acolhedora, crianças bronzeadas e felizes. Um pai que havia recuperado o propósito de vida. Pai, acho que vou ficar aqui mesmo. E seu trabalho em São Paulo? Posso advogar em Recife também. Aliás, já conversei com 2 escritórios que se interessaram pelo meu currículo. E Rodrigo? Rodrigo está cumprindo o acordo direitinho. Deposita a pensão todo dia 5, certinho como um relógio. A curiosidade me levou a investigar o que havia acontecido com meu ex-genro. Através de conhecidos em São Paulo, soube que a vida dele havia virado de cabeça para baixo. A agência fechara após perder todos os clientes. Ele estava trabalhando como vendedor numa concessionária, ganhando salário básico. O apartamento de solteiro foi vendido para pagar dívidas. Ele se mudara para uma kitnet na periferia. As mulheres que o cercavam durante suas farras desapareceram quando o dinheiro acabou. Estava sozinho, quebrado, socialmente destruído. Pai, às vezes eu sinto pena dele, confessou Isabela durante um de nossos jantares em família. Pena. Filha, esse homem quase causou sua morte por negligência. É que ele parecia tão perdido quando assinou os papéis. Pessoas como Rodrigo só ficam perdidas quando perdem as vantagens que tinham. Quando estava gastando meu dinheiro, ele se sentia no controle. Você tem razão. É que às vezes penso nas crianças, se não vão sentir falta do pai. Miguel, que havia escutado nossa conversa, se pronunciou. Mamãe, papai não brincava com a gente mesmo, sempre estava ocupado. É verdade, confirmou Sofia. Ele só prestava atenção em nós quando tinha visita em casa. 1 ano depois, nossa rotina familiar estava estabelecida. Isabela abriu seu próprio escritório de advocacia, especializado em direitos da mulher. As experiências pessoais haviam direcionado sua carreira para ajudar outras mulheres em situações de vulnerabilidade. Atendo muitos casos de mulheres traídas durante doenças graves, ela me contou. É mais comum do que imaginamos. Homens que abandonam esposas com câncer, que fogem quando elas mais precisam de apoio. E você consegue ajudar elas? Consigo, porque sei exatamente como elas se sentem. As crianças estavam florescendo. Sofia se tornara excelente aluna. Miguel descobrira talento para futebol. Ambos falavam de Recife como sua verdadeira casa. Vovô, a gente pode ficar aqui para sempre? Podem ficar o tempo que quiserem. Rodrigo cumpria religiosamente o pagamento da pensão, mas nunca tentou entrar em contato com as filhas. Segundo informações que chegavam até nós, ele havia desenvolvido problemas com bebida após perder tudo. Trabalho instável,
relacionamentos superficiais, dívidas acumuladas. Pai, você acha que fui muito dura com ele? Filha, você foi justa. Ele fez escolhas e está vivendo as consequências. Às vezes, penso se... Não pensa. Rodrigo mostrou quem realmente era quando testado pela adversidade. Homens de verdade protegem a família, não fogem dela. Hoje, 2 anos depois, Isabela está completamente curada. Os médicos consideram um caso de remissão completa, algo raro no tipo de câncer que ela teve. Sofia está com 10 anos, Miguel com 10 também, ambos adaptados perfeitamente à vida no Nordeste. Pai, você salvou minha vida de 2 formas. Ela me disse durante nosso último almoço dominical, salvando dos vícios do Rodrigo e me dando forças para lutar contra a doença. Você se salvou sozinha, filha. Só removi os obstáculos. O celular tocou. Era Dr. Roberto de São Paulo. Senhor Hernani, tenho notícias sobre Rodrigo. Pode falar. Ele foi preso ontem por estelionato. Tentou aplicar o mesmo golpe em outra família, fingindo que a esposa estava doente para conseguir dinheiro. Desliguei e contei para Isabela. Era questão de tempo, ela comentou. Pessoas assim não mudam, só refinam os métodos. Você sente alguma coisa sabendo disso? Alívio. Alívio de saber que tomei a decisão certa. Naquela noite, sentei na varanda vendo meus netos brincarem no quintal. Sofia ajudava Miguel com a lição de casa, reproduzindo comportamentos que aprendera com a mãe. A família que Rodrigo quase destruiu havia se reconstruído mais forte. Às vezes a vida nos força a escolhas difíceis. Proteger quem amamos, às vezes significa destruir quem os machuca. Não sinto remorso pelo que fiz com Rodrigo. Homens que se aproveitam de mulheres doentes merecem toda a punição que o mundo pode oferecer. Isabela saiu na varanda e se sentou ao meu lado. Pai, obrigada por não ter desistido de mim. Nunca desistiria. Família de verdade não desiste. Agora entendo por que mamãe sempre dizia que você era o homem mais protetor do mundo. As estrelas apareceram uma a uma no céu de Recife. Algumas coisas valem a pena qualquer sacrifício. A vida de uma filha, o futuro dos netos, a justiça servida na medida certa. Rodrigo aprendeu da pior forma possível que mexer com a família errada pode custar tudo que uma pessoa tem. Se você gostou desta história, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários sua opinião sobre esta situação. Para ouvir a próxima história, clique no vídeo sugerido. Obrigado por assistir.